Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer esse prendedorzinho de chupetas de elefante. Eu já tinha feito aqui no canal um prendedorzinho de leãozinho. E na foto aparecia esse daqui também. E um monte de gente, mas um monte de gente mesmo me pediu para fazer esse daqui. Já tem mais de um ano que eu postei outro vídeo. Eu sei que eu demorei muito tempo para fazer. Mas é que eu sou muito ansiosa, gente. Eu fico pensando em coisas novas pra fazer e aí eu não consigo voltar no que eu já fiz, entendeu? Eu quero fazer coisa diferente e coisa nova. E aí acaba que foi ficando pra trás. Mas agora, pra cumprir, né, com a minha promessa, eu fiz o vídeo e ficou super bonitinho. Bora aprender? Vamos lá, pessoal, a gente vai começar a fazer o nosso elefantinho. Na verdade, eu já deixei essa parte pronta porque eu já gravei um vídeo ensinando, né? Eu já falei lá no começo que eu já gravei um vídeo ensinando a fazer um prendedor de leãozinho e é onde aparece a fotinha do prendedor de elefante e um monte de gente pediu para eu fazer. Então, eu não vou gravar de novo esse começo porque é exatamente igual o outro, mas eu vou deixar aqui na tela para facilitar para quem já tem mais, né, para quem já tem um pouco mais de experiência e consegue fazer só com a receita, então é só seguir a receita que tá aqui na tela. E para quem tiver alguma dúvida, eu vou deixar no card aqui em cima o vídeo do leãozinho, onde eu explico bem direitinho a fazer todo esse começo. Essa base, né, que é do elefante, ficou um pouquinho menor agora que eu tô regravando, né, porque eu usei um fio mais fino e uma agulha mais fina também. A agulha que eu tô usando aqui é de 2 milímetros. Se eu não me engano, no outro vídeo eu usei uma de 2,5 e eu usei o fio amigurumi que ele é mais grosso do que o fio que eu uso agora, tá? Esse fio que eu tô usando agora tem um tex de 400, então com esse fio, com essa agulha que é mais fina e com o meu ponto que tá mais apertado do que no outro vídeo, a minha base, né, a minha cabecinha ficou menor. Mas a receita é exatamente a mesma receita que tá lá no outro vídeo, tá? E essa que eu tô deixando aqui na tela pra vocês. Então agora que eu já tenho a cabecinha pronta e fechadinha, né? Eu deixei aqui um fiozinho mais longo porque eu vou usar esse fiozinho depois pra gente fazer a costurinha aqui atrás. Então a gente pode deixá-la de canto, façam a cabecinha de vocês, pode deixá-la prontinha. E agora a gente vai começar a fazer a orelhinha e a tromba do nosso elefante, tá? Que é bem facinho. Eu vou começar pela tromba. Então, a gente vai iniciar fazendo o anelzinho mágico com 4 pontos baixos. Então, o anelzinho mágico, né, eu acho que todo mundo já sabe fazer, que é só dar uma voltinha aqui com o fio, insere a agulha aqui no centro, traz o fio lá de trás pra frente. Faz mais uma laçada e tira de dentro da laçada que já estava na agulha. Agora que a gente já tem o anel mágico, a gente coloca dentro dele 4 pontos baixos. A gente insere a agulha aqui no centro, traz o fio lá de trás para frente, ficamos com 2 laçadas na agulha, laça mais uma vez e tira de dentro das 2 de uma vez. Fizemos o primeiro ponto baixo, agora eu vou fazer mais 3 pontos baixos. Tenho aqui 4 pontos baixos no total e agora a gente vai trabalhar a segunda e a terceira carreira só 4 pontos baixos. Fica muito apertadinho, é um pouquinho chato de fazer, tá? Essas carreiras, porque 4 pontos baixos no anel é muito pouquinho. Mas o que eu costumo fazer é soltar um pouquinho aqui a laçada, aí eu vou vir aqui no primeiro ponto e fazer o primeiro ponto baixo. Ó, eu trago o fio lá de trás, inseri a agulha aqui no ponto, né, na base, trago o fio lá de trás pra frente com cuidado. E aí, antes de finalizar o ponto, eu preciso ajustar essa laçada aqui, né? Porque senão vai ficar frouxa. E aí, eu começo a puxar, ó, pra ajustar. É só afirmar aqui embaixo e com o movimento da agulha, a gente consegue ajustando ele aqui no trabalho. Então, depois que tá bem certinho, eu vou finalizar o meu ponto. Fiz o primeiro, vou fazer mais 3 pontos pra finalizar a primeira carreira, tá? Na verdade, a segunda carreira. Eu não vou colocar marcador porque como a peça tá minúscula, o marcador acaba atrapalhando. Então, eu vou fazer a carreira de número 2 e a carreira de número 3 só fazendo 4 pontos baixos. Eu sempre solto aqui a laçada para conseguir pegar o ponto com mais facilidade. E aí, depois que tá desse jeito, a gente precisa ajustar. Eu vou fazer as 2 carreiras e volto quando finalizar.
Finalizei a minha terceira carreira com 4 pontos baixos. Essa pontinha aqui do fio, que é o fio do início, eu vou puxar ela aqui pra fora para eu conseguir ajustar a pontinha aqui do anel mágico, tá? Então, eu vou inserir minha agulha aqui no comecinho e puxar essa pontinha pra fora. Talvez o de vocês já tenha ficado pra fora. E aqui eu vou ajustar o meu anel. Então, eu vou puxar até fechar completamente. Agora, eu passei uma agulha de tapeçaria aqui na ponta, eu vou dar um nozinho aqui, ó. Nesse fiozinho, ó, tá vendo? É o fiozinho que tá passando aqui dentro mesmo do anel mágico. Eu gosto de dar um nozinho. Fica um pouco apertado, né? Passo aqui por dentro da laçadinha. Vou ajustar bem. E agora eu vou passar a minha agulha trazendo o fio de volta aqui pra dentro. Na próxima carreira, que é a carreira de número 4, a gente vai trabalhar um aumento no primeiro ponto e depois mais 3 pontos baixos. A gente finaliza essa carreira com 5 pontos baixos. Fiz o primeiro ponto baixo e agora aqui no mesmo pontinho da base vou fazer mais um ponto baixo, né, pra gente fazer o nosso aumento. E agora é só seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto que a gente tem aqui na base. Vão ser mais 3 pontos no total. Agora, nas próximas 2 carreiras, que são as carreiras de número 5 e de número 6, a gente vai trabalhar só pontos baixos. Então, vai ser 5 pontos baixos em cada uma das carreiras. Eu vou fazer as minhas carreiras e volto quando finalizar. Na carreira de número 7, a gente vai iniciar fazendo um aumento e depois mais 4 pontos baixos. A carreira de número 8, a gente vai iniciar fazendo mais um aumento e depois mais 5 pontos baixos. A gente finaliza essa carreira com 7 pontos baixos. E a carreira de número 9, a gente também vai iniciar fazendo um aumento e depois mais 6 pontos baixos. A gente finaliza a carreira com 8 pontos baixos. A trombinha do nosso elefante já tá pronta, tá? Pode fazer um ponto baixíssimo aqui no próximo ponto. E pode deixar um pedaço de fio suficiente pra gente fazer a costura. Puxa aqui a laçadinha. E agora a gente já pode posicionar a nossa tromba bem aqui no meio da nossa base. Pode usar como referência o anelzinho mágico, então pode colocar ela bem em ciminha do anel mágico para ela ficar bem no meinho da peça. Eu vou colocar um alfinete aqui para ela não sair do lugar. Depois que colocar o alfinete, confere se ela ficou bem centralizada, né? Se o lugar que a gente posicionou ela ficou bem direitinho. E aí depois a gente já pode começar a fazer a costura. Essa pontinha do fio aqui do início, pode deixar ela aqui por enquanto, porque a gente vai usar ela para depois dar uma puxadinha na tromba. Então não corta ela não, pode deixar ela assim. Agora a gente já pode passar uma agulha de tapeçaria aqui na pontinha do fio que tá saindo da tromba. E aí, para fazer a costura, eu nunca insiro a agulha direto dentro da peça, né? Dentro da base. Porque eu acho que a fibra começa a sair para fora e começa a ficar um acabamento meio estranho. Então, eu prefiro pegar só esse fiozinho que fica aqui por cima, ó. Esse fiozinho bem superficial. Então, eu pego sempre um fiozinho da base e depois eu pego o pontinho inteiro, né? Da peça que eu estiver costurando. Agora, a gente vem aqui na trombinha, laça um ponto. E agora volta e pega mais um fiozinho aqui da base. Na parte de cima, eu sempre pego as 2 alcinhas do ponto e aqui embaixo, na base, eu sempre vou pegar 1 ou 2 alcinhas, né, do ponto que tiver na base, sem entrar dentro do amigurumi. E aí, a gente vai seguir fazendo essa costura até dar a volta toda. Eu não coloquei enchimento na minha tromba, mas se vocês quiserem colocar um pouquinho, pode colocar, tá? Como a minha tá bem pequenininha, eu acho que não tem necessidade.
E quando vocês chegarem aqui em cima, onde a gente deixou esse fiozinho aqui pra fora, é só passar ele pro outro lado, tá? Então, a gente passa o fio aqui pro ladinho e dá um pontinho normalmente. Depois a gente vai voltar aqui nesse fio pra esconder ele. Vou deixar essa pontinha de fio aqui e agora é só seguir normalmente com a costura. Já posso tirar o meu alfinete e esse daqui já é o meu último pontinho. Eu já vou inserir aqui e levar esse fio junto com o outro fio que a gente deixou ali. Então, eu vou sair com um fiozinho bem no mesmo espacinho de ponto que tá saindo essa pontinha que a gente tem aqui do anel mágico. E nesse momento pode entrar mesmo dentro do amigurumi, que não tem problema, tá? E aí a gente sai com a nossa agulha bem aqui onde tá o outro fio. Agora a gente vai puxar o fiozinho que tá saindo aqui do anel mágico. Então, a gente pode ajudar aqui com o nosso dedo para ele fazer a curvinha do jeito que a gente quer. E aí, eu vou dar 3 nozinhos aqui junto com o fio que a gente finalizou a costura. Pode fazer bem apertadinho. Agora eu vou passar a minha agulha de tapeçaria de novo aqui na pontinha do fio que tá mais longo e a gente vai voltar bem aqui no mesmo espacinho onde tá saindo esses fios pra gente puxar esse nozinho lá pra dentro. Então, a gente tem que inserir a agulha no mesmo espacinho que tá o nosso nó. E aí, eu jogo essa agulha com esse fio lá pra trás. E aí, é só puxar que o nozinho vai vir pra dentro da peça. Essa outra pontinha eu também vou jogar lá pra trás. Pode puxar bem essas duas pontinhas aqui e cortar bem rente. Cuidado só pra não cortar esse fio que tá aqui no meio, que é o fio de finalização da base, né? A gente vai precisar dele depois pra fazer a costura. E aí, é só dar uma apertadinha que ele vai esconder. E aí, o narizinho do elefante, ele já vai ficar com uma leve curvatura aqui, né? Porque a gente amarrou aquela pontinha do fio, a gente puxou e amarrou. Agora, a gente pode deixar essa parte aqui de canto que a gente vai fazer as orelhinhas. A orelha é bem facinha de fazer, tá? A gente vai iniciar fazendo o anelzinho mágico com 7 pontos altos. Então, eu venho aqui, faço o meu anelzinho mágico, vou iniciar fazendo 2 correntinhas para ser o primeiro ponto alto. E agora a gente vai começar a fazer os pontos altos. Então, eu dou uma laçada aqui do fio, insiro aqui no centro, trago o fio lá de trás pra frente, faço outra laçada, vou tirar de dentro das 2 primeiras, vou laçar mais uma vez e tirar de dentro das 2 últimas. Então, a gente fez o primeiro ponto alto, né? Na verdade, é o segundo, porque a gente vai contar essas correntinhas aqui como o primeiro ponto alto do trabalho. Então, eu vou fazer mais uma laçada, insiro aqui no centro, né? E faço outro ponto alto. Então, esse é o terceiro e a gente precisa fazer até ter um total de 7 pontos altos. Lembrando que as correntinhas iniciais vai contar como o primeiro ponto alto, tá? Tenho aqui os meus 7 pontos altos e agora a gente pode ajustar um pouquinho esse anel mágico. Vou fazer uma correntinha, virar o meu trabalho e agora eu vou voltar fazendo aumentos de ponto baixo. Então, para cada ponto alto que eu tenho aqui na base, a gente vai fazer 2 pontos baixos. E aí, a gente finaliza essa carreira com 14 pontos baixos. Então, eu fiz aqui 2 pontos baixos no primeiro ponto, venho aqui para o segundo e faço mais 2 pontos baixos. E aqui no último ponto, que é onde estão as correntinhas, a gente também vai fazer 2 pontos baixos. Pode fazer mais uma correntinha e deixar um espacinho e cortar o fio, tá? Esse fio que a gente tá deixando aqui agora vai ser para fazer a costura. Puxa aqui a laçadinha e a gente já tem uma orelhinha pronta. E agora a gente precisa repetir o processo para fazer a segunda orelhinha. E esse anelzinho, esse fio aqui do anel mágico é só puxar bem para ele fechar. Então, a gente tem uma orelhinha aqui e eu já deixei a minha outra pronta aqui também. E agora a gente já vai fazer a costura. Já deixei posicionadas as 2 orelhinhas aqui na minha base
E agora eu vou explicar pra vocês mais ou menos como é que vocês têm que colocar. A gente vai usar como referência essa linha que a gente tem aqui daquela carreira que a gente trabalhou só na alcinha de trás, que ela forma essa listrinha aqui em cima. E vai ser bem em cima dela que a gente vai fazer a costura da orelhinha, tá? Então, a gente posiciona aqui a orelhinha bem em cima dessa linha que forma aqui no amigurumi. E aí, eu usei como referência a linha dos olhos, ó, pra centralizar o meinho aqui do anel mágico. Então, eu peguei como se fosse uma linha reta. Então, o olhinho tá aqui, uma linha reta pra cá tá o meu anelzinho mágico. E a mesma coisa pra esse lado, uma linha reta pra cá tá meu outro anelzinho mágico, tá? Porque a orelhinha do elefante, ela não é muito pra cima, né? Ela fica mais de ladinho mesmo. E aí vai ser nesse lugar que eu vou fazer a costura das minhas orelhinhas. Eu vou passar minha agulha de tapeçaria aqui na pontinha do fio. E aí eu vou fazer a costura normalmente, tá? Do mesmo jeito que a gente fez a costura aqui da trombinha. Aqui na base, eu vou sempre pegar essas alcinhas aqui dessa carreira que a gente tem, onde a gente trabalhou só a alcinha de trás, né? Eu vou aproveitar esses pontinhos para fazer a costura. Então, eu já vou iniciar logo aqui, que é o pontinho que tá mais perto aqui de onde tá começando a minha orelhinha. E aí, eu vou dando a volta, ó. Então, agora eu passei aqui pela base, volto aqui por cima, laço um pontinho, saio aqui do outro lado e vou sempre apertando bem, tá? Esse primeiro alfinete eu já posso tirar, que eu não preciso mais dele. Agora, eu vou pro próximo ponto. Laço ele por aqui, ó. Passo aqui pra trás. E volto lá na orelhinha, laçando um fiozinho. Vou fazer isso até chegar aqui no fim, tá? Esse fiozinho que tá aqui do anel mágico, a gente já pode até passar ele aqui pra dentro, ó. Eu vou passar a minha agulha de tapeçaria na pontinha dele. E vou jogar ele aqui pra dentro da peça. Então, eu venho mais ou menos aqui onde ele tá, bem próximo, e jogo, saio num espacinho de ponto, tá? Por enquanto, eu não vou amarrar, vou deixar ele assim. Vou voltar minha agulha de tapeçaria aqui para o outro fio agora. E vou continuar fazendo aqui a minha costura agora. Agora, eu vou pegar no meu último pontinho da orelhinha, vou jogar o meu fio aqui pra dentro e vou sair aqui atrás num espacinho de ponto, tá? Não sai no mesmo espacinho que a gente saiu com esse, com a outra, com a pontinha do anel mágico. Sai num espacinho de ponto diferente. Eu saí aqui com o meu fio da costura e aqui com o meu fio do anel mágico. E aí, ó, já tenho aqui uma orelhinha presa. Eu vou prender essa outra orelha do mesmo jeito que eu fiz com essa e já volto pra gente fazer esses arremates aqui junto. Acabei de fazer o último pontinho aqui da orelhinha, vou entrar com o fio aqui na minha peça e vou sair aqui junto com a pontinha do outro fio, ó. Eu já saí a ponta do meu anel mágico junto com a pontinha da costura que tava aqui em cima. Então, eu tenho um fiozinho que é do anel mágico de uma orelhinha e o outro que é da outra. E aí, eu vou sair com essa pontinha desse fio aqui embaixo, junto com a outra pontinha que tá sozinha. Nessa hora de fazer o arremate, o importante é sempre a gente sair junto, né, nos fiozinhos, um fio de um lado com o fio do outro. Porque daí a gente vai dar um nozinho e aí ele vai ficar apertadinho aqui dentro, né, ele vai ficar preso aqui dentro, não vai correr o risco de soltar. Vou dar uma puxadinha. Antes de dar esse nozinho, vou conferir para ver se a costura ficou certinha. E aqui atrás, eu vou fazer os 3 nozinhos. Vou fazer aqui em cima 3 nozinhos e aqui embaixo 3 nozinhos e esconder a pontinha desses fios, tá? Esse fio aqui ainda vai continuar aqui porque a gente vai usar ele depois. Eu vou fazer o meu arremate e já volto. Agora, a gente vai começar a fazer a cordinha, né? Pra gente prender a cabecinha e pra prender também o prendedorzinho. Então, eu vou iniciar fazendo 3 correntes. A gente começa fazendo uma voltinha aqui com o fio. Insere a agulha aqui no centro e puxa o fio lá de trás pra frente. Agora, a gente ajusta puxando aqui essa pontinha pra fazer o nozinho corrediço. E agora, a gente faz 3 correntes.
Tô com as minhas 3 correntinhas aqui, a gente vai pular a primeira, que tá saindo a laçadinha da agulha, e a partir da segunda a gente vai fazer pontos baixos, então vão ser 2 pontos baixos. Faço um aqui no primeiro ponto e no próximo mais um ponto baixo. Eu vou virar meu trabalho sem fazer corrente nenhuma, tá? Então, a gente fez aqui 2 pontos baixos, vira o trabalho. Essa primeira carreira é um pouquinho diferente. Nesse primeiro ponto baixo que a gente tá vendo aqui, a gente vai fazer um ponto baixo. Então, eu laço aqui sem fazer nenhuma corrente, tá? E faço um ponto baixo. E agora, tem um gominho do ponto baixo bem aqui embaixo, tá vendo? Ó, que a gente consegue ver um gominho. Deixa eu soltar aqui. A gente consegue ver esse gominho logo embaixo do ponto baixo que a gente acabou de fazer. A gente fez esse ponto baixo aqui e aqui a gente tá vendo um fiozinho deitado, ó, um gominho aqui. E nesse gominho a gente vai fazer mais um ponto baixo. As 2 primeiras carreiras, elas são um pouquinho diferentes, tá? Mas depois a gente vai ter um padrão. Então, eu puxo aqui o meu fio e faço um ponto baixo. Viro o meu trabalho sem fazer nenhuma corrente. O ponto que tá saindo a laçada, a gente nunca vai trabalhar nele, tá? Então, a gente vai vir aqui nesse ponto baixo que a gente tá vendo e fazer um ponto baixo. E agora, a gente vai vir aqui. E agora aqui, a gente consegue enxergar 2 gominhos, certo? Depois que a gente fez um ponto baixo aqui, a gente consegue enxergar 2 gominhos. E vão ser nesses 2 gominhos que a gente vai fazer ponto baixo agora. Então, eu insiro a minha agulha pegando aqui os 2 e faço um ponto baixo. Finalizei essa carreira, vou virar meu trabalho sem fazer corrente, vou pular o ponto que tá saindo da minha laçada e nesse ponto baixo que eu tô enxergando aqui, eu vou fazer um ponto baixo. E agora eu venho aqui nos 2 gominhos que eu tô vendo aqui do ladinho e faço outro ponto baixo. Agora a gente vai seguir essa sequência, vai ser sempre assim, tá? Um ponto baixo em cima do ponto baixo e um ponto baixo em cima dessas 2 laçadinhas, né? Desses 2 gominhos. Viro meu trabalho, não faz nenhuma corrente, pulo o ponto baixo que tá saindo da minha laçada e no próximo ponto eu faço um ponto baixo. E agora, aqui pegando os 2 gominhos, eu faço outro ponto baixo. Finalizei outra carreira. Viro meu trabalho, faço um ponto baixo em cima do ponto baixo e outro ponto baixo pegando os 2 gominhos. Vai ser desse jeito que eu vou fazer o meu cordão, tá? Vocês podem fazer o cordão de outro jeito, com outro modelinho, caso vocês prefiram, tá? Não precisa ser exatamente igual ao meu. O importante é que a gente tenha aqui agora um cordãozinho pra gente poder prender o prendedor e pra prender o elefantinho que a gente acabou de fazer. E o tamanho também é muito relativo. Eu vou fazer com mais ou menos uns 25, 30 centímetros, tá? Mas você pode fazer maior ou menor, dependendo aí para o que você quiser. Então, eu vou seguir agora fazendo isso, né? Uma corrente, um ponto baixo em cima do ponto baixo e um ponto baixo em cima dos gominhos, até eu chegar nessa altura que eu acabei de falar, né? Mais ou menos uns 30 centímetros. E aí, eu volto com vocês, tá? Se vocês quiserem outro modelinho de cordinha, essa fica bem bonitinha, ó. Mas se vocês quiserem fazer de algum outro jeito, pode fazer também. Vou fazer aqui a minha cordinha e volto quando finalizar. Tá pronta a minha cordinha e ela ficou com 30 centímetros no total. E agora aqui em cima a gente faz 30 correntinhas. Fiz as minhas 30 correntes. Eu vou vir aqui embaixo, na base, né, aqui na onde tá saindo as minhas correntinhas. Ver se tá retinho o trabalho para não ficar torcido. E vou prender com ponto baixíssimo aqui, ó, nesse ponto baixo que a gente tá vendo logo aqui. Então, faço um ponto baixíssimo. E antes de continuar, é importante vocês verificarem se a cabecinha que a gente fez vai passar aqui dentro. Então, tem que passar com uma certa facilidade, ó. O meu passou
provavelmente o de vocês vai passar também, mas não custa nada conferir, né? Então, façam esse teste. Depois que a gente prendeu com ponto baixíssimo a correntinha, eu vou fazer mais uma carreira de pontos baixíssimos, tá? Então, eu vou inserir e trazer o fio direto por dentro da laçada que tá na minha agulha. Eu vou fazer dando a volta aqui nessa carreira de pontos baixos. Então, a gente pega aqui na alcinha do ponto e puxa direto por dentro da laçada que tá na agulha. Vai na próxima alcinha e puxa direto. Se não quiser fazer essa etapa, não precisa, tá? Eu vou fazer porque eu acho que fica com um acabamento um pouco mais bonito, acho que fica mais legal, fica mais estruturadinha, a cordinha e tudo mais. Então, é um ponto baixíssimo para cada uma das correntinhas que a gente tem aqui. Terminei de fazer a minha volta toda em pontos baixíssimos e agora eu vou deixar um pedacinho de fio suficiente para fazer o arremate e cortar. Vou puxar aqui a laçadinha e passar uma agulhinha de tapeçaria aqui na ponta desse fio. Essa pontinha eu vou esconder aqui dentro de alguns pontinhos aqui dentro da cordinha, tá? Então, eu vou começar passando ela por aqui para trazer ela aqui para dentro. Deixa eu dar uma conferida mais uma vez. Aqui se vai passar. Passou. Tive a impressão que tinha ficado pequeno aqui, mas não ficou não pro meu. O meu tá bem pequenininha a minha cabecinha, então passou com facilidade. Não vai ter problema. E agora a gente vai só escondendo aqui, ó, passando dentro de alguns pontinhos, de alguns fiozinhos, a ponta do nosso fio. Pra garantir que ele vai ficar bem arrematadinho, tá? Então, eu vou passando aqui. Só tentem mais ou menos passar nos mesmos pontinhos, né? Não ficar indo muito aleatoriamente para um lado e para o outro, ó. Eu vou pegar e vou passar aqui dentro desses pontinhos aqui. E depois eu corto. Pra não ficar... Porque se a gente ficar passando muito pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, vai ficar feio aqui, vai aparecer, né? E se a gente seguir uma reta, um padrão de ponto, ele não aparece. Eu desci por alguns pontinhos, então a gente veio descendo aqui. E agora eu vou voltar no mesmo caminho que eu fiz. Para voltar, a gente tem que pular o próximo pontinho, ó. Esse aqui foi o último ponto que eu passei por baixo. Então, eu vou começar a partir desse, porque daí vai fazer esse pontinho aqui, vai segurar o meu fio, tá? Então, a gente pula esse e volta a partir do próximo. Por alguns pontinhos também. Na hora de puxar aqui, a agulha não pode puxar muito, tá? Só até esconder, ó. Na hora que a gente sentir que entrou aqui, ó, o fiozinho, a gente para. E aí, eu vou cortar bem rente essa pontinha. Se vocês tiverem costume de usar cola, vocês podem pôr uma gotinha de cola aqui e colar essa pontinha, tá? Tá vendo que fica uma pontinha aqui? É só pôr uma gotinha de cola pra prender ela aqui. Mas o arremate praticamente nem aparece aqui nessa parte. E agora, pra finalizar, a gente vai colocar o prendedor. Eu separei esses dois aqui, na verdade eu vou usar esse daqui de metal, mas também pode ser esse de madeira, tá? Pode ser o prendedor que você achar aí com mais facilidade. Agora que a cordinha tá pronta, a gente precisa prender essa presilhinha aqui na pontinha, tá? Então, a gente vai fazer desse jeito aqui, a gente vai inserir a presilha e desse lado aqui a gente vai costurar. Na hora de prender o elefantinho, eu vou prender desse jeito, né? A presilhinha vai ficar virada pro lado da frente. Então, pra presilha ficar virada pra frente, o acabamento aqui também tem que ficar virado pra frente, porque vai ser aqui nessa parte que vai vir o nosso elefantinho, certo? Desse jeito aqui. Então, eu vou prender a cordinha com a presilhinha virada pro mesmo lado aqui da dobrinha. Eu vou fazer essa costura e já volto. É uma costura simples, tá? Eu acabei prendendo errado aqui e tive que cortar o fio, então eu não tô com uma sobra de fio aqui. Eu vou arrematar essa pontinha e usar uma outra ponta de fio pra fazer essa costura, tá? A mesma coisa aqui do elefante, ó. Eu acabei tendo que arrematar aqui o elefantinho porque eu errei. Eu costurei tudo
e depois eu percebi que eu tinha feito do lado errado. Então eu tive que tirar tudo e como eu cortei o fio, eu não tinha mais fio suficiente para fazer essa costura agora, né? Para refazer, na verdade. Então, o de vocês, provavelmente vocês estão com fio maior aqui nessa pontinha, vocês podem usar essa pontinha de fio para fazer essa costurinha aqui. É uma costura bem simples, é só dar uns pontinhos mesmo. Eu vou fazer a minha costura e já volto. Tá feita aqui a minha costurinha, deixei essa pontinha aqui do fio que eu vou usar ela pra arrematar depois, tá? E agora com o elefantinho, a gente vai pôr ele posicionado desse jeito aqui, ó. E aí eu vou costurar agora essa parte que já tá com a costura bem aqui na cabecinha, tá bom? E aqui vem em cima, aqui pra cima vai ficar a fivelinha, o prendedorzinho. E na hora de fazer essa costura, eu vou entrar direto lá dentro da cabecinha do elefante, tá? Opa! Então, eu vou sair daqui. Já vou laçar, pegando aqui em volta do anelzinho mágico. Vou passar aqui em volta desse fio. Essa pontinha, eu vou usar ela depois para dar um nozinho, vou deixar ela aqui para baixo. No outro vídeo, no vídeo que eu deixei aqui no card, eu explico, eu acho que ficou mais fácil de entender lá, tá? Como é que prende a fivelinha e a cordinha. Então, se você ficou com dúvida, que eu acho que algumas pessoas vão ficar com dúvida, vocês podem ver lá o final do outro vídeo, que tá aqui no card, que eu explico bem certinho como é que faz essa costura, tá bom? Então, eu já passei várias vezes. E agora, eu vou entrar com o meu fio aqui dentro da cabecinha, vou deixar aqui no espacinho de ponto, vou pegar essa outra pontinha do meu fio, a de vocês vai ser a pontinha que vocês usaram para costurar esse pedacinho aqui também. E aí, a gente joga também lá dentro da cabecinha, sai no mesmo espacinho de ponto que tá o fio aqui, né? Que daí a gente vai aproveitar para dar um nozinho nessas duas pontinhas. Deixa eu dar uma conferida se tá tudo certo, porque eu já prendi errado. Não é isso mesmo, ó. Tem que ver se tá certinho, se tá bem retinho a cordinha. Tá? Esse daqui ele fica um pouquinho molenga mesmo, é isso mesmo, por causa do tamanho, né, da fivela. Se o de vocês tiver esse encaixe menorzinho, vai ficar melhor. E agora aqui, com essas duas pontinhas, eu só vou dar aqueles dois nozinhos e esconder por dentro da peça o nozinho e a pontinha dos fios. E aí, vai ficar desse jeito aqui, né? Depois, quando vai lá na roupinha do nenê, é só abrir aqui e prender na roupinha. Essa cordinha, ela cai aqui e sobe pra roupinha do nenê. E olha como ficou super lindinho o nosso elefantinho. E aí, pessoal, espero que todo mundo tenha gostado. Esse prendedorzinho é uma ótima opção pra gente dar de presente. Com certeza, qualquer pessoa que tenha um bebê vai adorar ganhar, porque dá pra prender a chupetinha do nenê e também dá pra prender brinquedinhos, coisinhas que você não quer que o bebê perca. Desculpa a demora pra fazer o vídeo, que eu demorei bastante mesmo, né? Eu já me expliquei lá no começo, mas eu tô pedindo desculpa aqui mais uma vez. Mas agora o vídeo já tá aí, todo mundo vai poder assistir quantas vezes quiser. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal se for novo por aqui, ative o sininho para receber as novidades e se você tiver alguma sugestão de algum outro vídeo que eu possa fazer aqui pro canal, pode deixar aqui nos comentários para mim. A gente se vê, um beijo!